Valendo, parte 2. Começamos nossa segunda aula, 9 horas e 20 minutos, aqui no Mundo Link. Muito bem. Pessoal, comentários que ficou para trás lá do link passado. Desculpem, gente, eu esqueço os nomes. Uma facilidade. Teve um aluno que perguntou se não dá para mensurar pelo peso. Pode. Se você tiver exatamente o peso da tara do caminhão, se você conhecer exatamente o peso da tara do caminhão, se você conhecer, porque o concreto, dependendo da quantidade de brito de areia que você põe, é o José Vicente. Boa, José. Dependendo da quantidade de brita que você põe ou de areia, ele pode variar de 2.400 a 2.450 quilos por metro cúbico. A NBR 6120 fala, concreto não armado 2.400 quilos por metro cúbico ou 24 quilonewtons por metro cúbico. E ela fala armado 2.500, mas se você for no laboratório, você nunca vai chegar nesse peso. Isso é um peso médio. Então é difícil aferir por massa. A concreteira faz em torno de massa, né? Ela põe o caminhão em cima da balança e é por massa que ela afere seus quantitativos, né? É o tipo A de desvio padrão, que nós vamos falar também lá na hora do cálculo do traço, em materiais de construção civil 2. Então, eles usam massa, peso, para determinar. Mas essa volumetria realmente é difícil de fazer, tá? Realmente é difícil mesmo de fazer. O que mais, hein? Tinha um outro comentário, gente, eu esqueci. Esqueci o que era o outro comentário. Sábado de manhã é difícil na vida. Se o colega lembrar qual foi o comentário que eu não li e não comentei aqui, por favor, sinta-se à vontade em dizê-lo, tá? Professor. A perda, muito, muito bem. Se o mangote estiver sujo, acho que é isso. Se o mangote estiver sujo, perde-se até, na bomba lança, eu acho que é isso, perde-se até 1 metro cúbico de concreto. Muita perda. Meu Jesus Cristo. Você está falando em perder o quê? Quanto está 1 metro cúbico de concreto? Pela CDHU, quanto nós estamos pagando desonerado? Devo estar pagando aí, CDHU, gente, a Companhia de Desenvolvimento Urbano e o SINAP, né, onde a gente faz cotação de preço para licitação, né? Eu não posso tirar das vozes da minha cabeça. Eu posso licitar através das planilhas, ou da SINAP, ou do CDHU, do DNR, depende da obra que eu for fazer. Você quer ver um Aqui a gente está pagando R$ 410,25 MPa, metro cúbico. 410? Taxa de 410. E aí, quando o caminhão vem muito sujo, com as facas muito sujas, quando vem com... A gente faz essa medição. A gente pede a quantidade de concreto em metro cúbico lá para a peça. Aí, quando a gente enche essa peça, aí, às vezes, falta 1 metro cúbico, e a gente... Um dia foi averiguar por que estava faltando tanto da concreteira. A gente foi avaliar os caminhões. Como os caminhões eram um pouco antigos, as facas estavam todas sujas e consequentemente, o balão também. E aí tem toda essa perda no balão do caminhão. Você pode nos explicar? Facas são ranhuras que tem dentro do balão, dentro da betoneira, para ajudar a mexer o concreto, é isso? As facas ela ajuda a homogeneizar o concreto lá na frente da obra lá. Quando o balão bate, ele faz a mistura. Quando a gente precisa colocar aditivo ou água lá na frente de serviço, é ele que ajuda a homogeneizar. Geralmente tem motorista que não lava na frente de serviço e vai direto para a usina. E aí fica alguns resquícios, né, de concreto dentro. Vai só juntando, vai juntando. E perfeitamente, aí, olha aí, gente. Isso aí rouba bastante no volume. Vivendo e aprendendo. Não saberia te dizer. Olha agora... aqui, gente, ó, só mostrar para vocês lá do desenvolvimento habitacional, que é o que a gente tem que usar, né, para quando eu faço orçamento para mandar para o departamento de licitação. Essa daqui já tem a versão 194, mas as diferenças foram muito pequenas. Um concreto, ó, aqui tem algumas coisas que pagam pouco, outras pagam muito. Por exemplo, a mobilização da
execução de corte, não. Então, peraí. Deixa eu ver a bomba lança. Eu achei que eu já tivesse encontrado, gente. Demolição de concreto, não. Ué, achei que já estava fácil. Concreto usinado. Ó, o 25 MPa está pagando algo próximo de 475,24. Mais com BDI, né? 22% normalmente, pelo acórdão lá do TCU, você vai pagar uns 22% de BDI em cima disso aqui. Mas aí tem a bomba ainda, né, professor? Isso, mais a bomba lança. Só que a bomba lança não é metro cúbico, né? Você paga ela uma vez, né? Deve estar um bomba lança. Aqui, ó, para bombeamento. Se você não quiser computar a bomba lança, você pode pagar pelo concreto já bombeado, ó. Para bombeamento, 534. Se tiver na dúvida do que está acontecendo, ele é o item 11.01.260. Deixa eu ver se ele está pagando bomba lança já. Só um segundo. Composição. Cadê? Consumo, composição. $11.01.290. Ver o que está pagando. Ó, então já está pagando bombeado. Ó. Concreto usinado bombeado. Com slump 8, mais ou menos 1, mas isso daqui não tem problema, tá? O slump você pode... A tabela de preços não vai ter tabela de preço para slump 8 mais ou menos 1, 10 mais ou menos 1, 12 mais ou menos 1. Então, e aí ele fala de perda de 3%. Olha aqui que engraçado. Ele computa 3% de perda, ó, no lançamento. Para 1 metro cúbico, você paga 1,03 metro cúbico. Então, quando a gente está falando das facas sujas e tal, nós estamos perdendo aí R$512, né? Às vezes, quando o volume de concreto é muito grande, eu não pago assim, porque aí, senão, começa a ficar muito oneroso. Eu pago o concreto sem ser bombeado e pago o aluguel da bomba lança em separado. É uma maneira de você economizar para o órgão público, no meu caso, para o município, né? Pode falar, eu te interrompi. Eu só ia perguntar se o slump você vai controlar ele ali com a água, né? Com a água e com aditivo. Com água e com aditivo, tá? Muito bem, muito bem. Então, nós falamos do concreto, que era até um assunto de materiais de construção civil 2, mas é muito interessante, eu acho assim, que nós não perdemos nada em resenhar isso tudo. Acontece que o nosso tempo agora, se a gente continuar conversando sobre coisas extremamente pertinentes como essas são, a gente não vê a prática em si. Então, porque o vídeo da prática tem 1 hora, e a nossa aula vai até quando? Que horas que ela acaba, gente? Vocês sabem me falar? Eu não sei mais. Eu não sei. Acho que a aula tem 10h30. Então, eu tenho que entrar com esse vídeo dessa prática nesse exato momento, tá? Então, sem mais delongas, nós vamos ver aqui granulometria dos agregados. E, rapidamente, nós falamos muito e não falamos de agregado, mas rapidamente, gente, areia grossa. Para que serve a areia grossa? Vamos, me ajuda. Para que serve a areia grossa? Para concreto. Concreto é assentamento de tijolo e bloco. Para que serve a areia média? Concreto é assentamento de bloco. Para que serve a areia grossa? Também serve para filtro. Para que serve a areia fina? Reboco. Muito bem. Brita, nós temos pedrisco ou brita 0, brita 1, brita 2, brita 3 e pedra de mão. Brita 0. A brita 0 pedrisco até 9 milímetros de diâmetro, a brita 1 até 12,5 milímetros de diâmetro, a brita... Eu estou falando rápido, depois vocês conseguem assistir de mais devagar. A brita 2 até 19,5 milímetros de diâmetro e a brita 3 até 25 milímetros de diâmetro, ou seja, 1 polegada. Para que se usa o pedrisco? Para concretar elementos com alta taxa de armadura. Por exemplo, escada em degraus, em cascata, plissada, onde a armadura são vários estribos. Ali você usa uma brita menor. Pedrisco ou brita 1. Pedrisco também você usa, por exemplo, para fazer base
de campo society, por exemplo. Você vai fazer um campo society antes de você colocar a terra com a camada emborrachada lá da grama sintética, você faz um lastro com pedrisco. Brita 1, para fazer concreto, Brita 1 e Brita 2, a Brita 1 a mais utilizada para concreto, assim, em geral. Brita 2, para alguns concretos especiais, concreto de fundação, por exemplo, usa-se Brita 2. E as britas maiores, aí Brita 3, por exemplo, para lastro, né? Lastro de ferrovia, que aí são aquelas britas de basalto maior, tá? Então, se usa esse tipo de brita, a gente tem que quantificar isso. A gente tem que saber correlacionar os índices. E aí, na próxima aula, eu volto explicando melhor isso. Nessa aula agora, eu vou passar o vídeo do professor Fabrício fazendo a prática. Diga, Edilson. Professor, tem alguém querendo entrar e não está conseguindo. A sala está aberta, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho... Eu abri a sala, eu não dou permissão aqui, tá? Pede a pessoa, por favor, para tentar, se você tiver contato dela, para tentar novamente. Não sou eu que... Deve estar entrando no link errado da primeira aula. Mas aí ela não vai ter tentado, não vai ter conseguido não entrar, ela entrou. Né? A porta é aberta. Vamos lá, então, sem mais delongas, a prática com o professor Fabrício. No final da prática, eu já vou me despedir de vocês. Na próxima aula, eu volto falando mais sobre essa prática, a gente fazer na outra, porque, assim, sempre acontece isso na primeira aula. Eu acabo me alongando demais, mas não é à toa, porque vocês vão me dando corda. Vocês me dão corda também, eu vou alongando a conversa, tá? Tudo tranquilo. Poti, eu acho que eu não joguei fora o tempo de vocês, né? Eu acho que ninguém jogou fora o tempo aqui. Não. Bem proveitoso aí. Show de bola, professor. Show de bola. Valeu a pena mesmo a gente estar assistindo essa aula aqui. Muito boa. Parabéns, viu? Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Qualquer dificuldade com imagem e com som, me dá um grito aí, porque eu fecho minha tela e fecho meu áudio. Mas estou aqui acompanhando. Então, qualquer dificuldade, me avisem. Se estiver travando, qualquer coisa desse tipo, vocês me avisem. Guia do Chrome, com estrela, compartilhar. Demora um pouquinho. Deixa eu tirar minha tela daqui, para a outra ficar maior. Deixa eu colocar o outro na tela cheia. E vamos lá. Olá pessoal, meu nome é professor Fabrício e eu vou estar nesse momento trabalhando com você. Eu estou voltando só para tirar esse delay entre fala e áudio, tá? Agora vai ficar melhor. Obrigado quem fez os elogios à aula, obrigado mesmo. Olá pessoal, meu nome é professor Fabrício e eu vou estar nesse momento trabalhando com vocês as práticas laboratoriais no caso de materiais de construção civil 1. A primeira prática em questão é a prática que diz respeito à determinação da granulometria. É a prática 1. Peço a vocês que quando estiverem no polo, levar a prática impressa, tá? Com todos os passos, para facilitar para vocês, inclusive, as leituras das tabelas, tá? Então, procure levar esse roteiro já impresso. Em relação a essa nossa primeira prática, que é a determinação da granulometria, é interessante falarmos o objetivo, o porquê dessa prática, né? Então, o objetivo dessa prática é simplesmente caracterizar os agregados quanto ao tamanho e a sua distribuição de suas partículas. Por quê? Bom, primeiro, em construção civil, a gente vai usar muito agregado, que é equivalente a 3/4 do concreto, ou seja, 75%.
né? E a questão do tamanho é porque nós temos agregados que variam aí de 152 milímetros até o material pulvirolento, que é abaixo de 0,015 milímetros, né? E a distribuição de suas partículas. Por quê? Porque essa distribuição de suas partículas aqui, ela influi diretamente na resistência do concreto. Se eu coloco partículas de tamanho bem próximo, todas com tamanho próximo, não vai ficar um concreto com bastante durabilidade, vai ficar meio aquela pedra esponjosa, todas do mesmo tamanho. Aí se eu coloco algo de 8 milímetros, é para os espaços vazios entre esses 8 milímetros, eu coloco aí depois uma mais fina, tipo 2 milímetros, né? Aí uma mais fina ainda, para preencher os vazios, vai ficar alguma coisa mais coesa, bem mais concreta. Aí vem o cimento junto com a água para dar a liga, né? Para fazer o aglutinante. Isso aqui vai me render uma argamassa de maior qualidade na hora que eu for estar trabalhando lá, certo? Então, a gente precisa estudar um pouquinho a granulometria, aprender a medir, né? Caracterizar quanto ao tamanho, se é graúdo ou miúdo, de acordo com a leitura do material lá, menor de 4,8 milímetros é miúdo, acima de 4,8 milímetros é graúdo, né? Até 152 milímetros. Então, seria interessante a gente aprender a determinar o tamanho, né? O famoso DMC, dimensão máxima característica, e também o módulo, tá? De finura. Então, para isso, existe essa prática de determinação de granulometria. Uma prática extremamente simples, onde a gente vai usar simplesmente peneiras. Não tem tecnologia nenhuma, vamos usar balanças e peneiras, certo? Vamos colocar um grupo de peneiras lá, vamos chacoalhar durante 1 minuto, certo? Ou seja areia, ou seja brita, tá? De preferência bem sequinha. E depois a gente vai mensurar quanto ficou retido em cada uma e preencher a tabelinha. Bem simples, tá? Mas falou-se em agregado, mas o que vem a ser agregado? Então, agregado é um material granular, certo? Inerte. Quando nós dizemos inerte, quer dizer que não tem reação química ativa com concreto, tá? Então ela não possui reação química. Ela não é alcalina, não é nada. Então ela é bem simples. Ela mistura com água e não gera reação. Então você pode deixar lá durante 1, 2, 3, 10, 15, 30, 40 anos que não vai gerar reação, não vai oxidar, não vai alcalinizar. Isso, se a gente pensar bem, a hora que for pensar em concreto armado, ferragem, vai manter o concreto lá, junto com a estrutura, e não vai oxidar. Pelo menos, se estiver perfeito, não oxida. Agora, se tiver aqueles problemas de infiltração, aí sim vai oxidar, né? E ela tem por objetivo o enchimento, lembremos que é 3/4 do concreto, tá? 75% em média, tá? A durabilidade, o que vai me gerar essa durabilidade e esse desempenho estrutural, na verdade, é a heterogeneidade do tamanho das partículas. Partículas diferentes casando entre si, tá? A qualidade do meu agregado também vai contar muito, certo? Se tem material pulvirolento, se tem argila, borrão de argila, se tem areia, ou se tem material orgânico no meu concreto, no meu agregado, então isso pode afetar de uma forma significante ou não, né? A minha durabilidade e o meu desempenho estrutural. Quando eu digo desempenho estrutural, as propriedades mecânicas do concreto, tá? Lembremos também
que o agregado, ele pode ser encontrado na natureza, tá? Na forma pronta para sua aplicação na construção, que seria na forma natural. Exemplo disso é a areia. E o cascalho. E pode ser também industrializado, proveniente de jazidas de pedras, né? No caso aí o basalto, que no caso do industrializado, a famosa brita, né? Que é um material proveniente de britagem de jazidas de rochas, tá? Normalmente, os nossos agregados naturais, eles têm um formato meio que esférico, né? Todo redondo. Já o agregado industrial, como ele é quebrado da rocha, ele vai ser meio cuneiforme, tá? Formatos de cunha, meio que triangular, prismáticos. Prismático, na verdade, prismático não, mas um pouco prismático e um pouco puxado para o lado das pirâmidezinhas, tá? Ou seja, todas cuneiformes, todas formando ângulo. Fazer um agregado industrializado de forma circular, no caso da britagem, é meio que impossível, tá? Porém, tem alguns outros processos que a gente consegue fazer algo parecido com isso, tá? Agora vamos ver o material que a gente vai utilizar para essa prática. Caro professor tutor, para a execução da prática, é necessário o material que nós temos no laboratório, referente à série de peneiras, areia, para fazer a prática do agregado miúdo, brita, tá? Para fazer do graúdo. Em relação à quantidade, quero deixar bem claro que fica a seu critério. Por quê? De acordo com a BNT, se é um agregado com tamanho inferior a 4,8, você tem que usar meio quilo. Meio quilo. Se é um agregado entre 4,8 até lá para os 9, você vai usar 3 quilos. De 9 a 25, 5 quilos. 32 a 38, 10 quilos. 50, 20 quilos. 64 a 76 milímetros, 30 quilos. Obviamente, impossível a gente fazer isso manual, uma quantidade tão grande. Então, aqui hoje, nós vamos fazer... Isso não influi no resultado da prática, já deixo bem claro, tá? Vamos fazer com 1 quilo de areia, tá? Em vez de usar meio quilo, vamos trabalhar com 1 quilo de areia, tá? E vamos trabalhar também com 1,5 kg de brita, em vez de usar os 3 quilos. Para evitar, tá? Quero lembrar vocês que quando for trabalhar com areia, não precisa usar a série completa, tá? Você pode começar da 4,5 para baixo, para evitar muito peso na mão. Agora, infelizmente, quando for fazer da brita, aí nós temos que usar a série completa. Lembrando que tem que ser uma areia seca em estufa, tá? Uma brita seca também. Se não tiver uma areia seca em estufa, tenta pegar pelo menos uma areiazinha por cima, mais sequinha, tá? Se não tiver estufa, faz na frigideira, faz no fogão, tá? Ou deixa de um dia para o outro ela na esteira, que ela seca, tá bom? Mas de preferência, areia seca. O tempo que nós vamos ficar aqui peneirando, 1 minuto. Médio, tá? Você ficar 1 minuto, 30 segundos, resolve? O ideal é 1 minuto. O que diz a BNT é 1 minuto, tá? Mas deixo também a seu critério aí no polo. Então, agora que nós vamos fazer? Vamos fazer a prática, tá?
Vou pedir para o meu auxiliar aqui me ajudar, meu amigo, meu parceiro, Luizão, tá? Vamos colocar areia, ver se realmente tem 1 quilo. Tem 1 quilo, Luizão? Tá garantido? Certo? Então, podemos pesar. Lembre também de zerar a balança, fazer a tara da balança, tá? Ajuda bastante. Você pode também não fazer a tara, mas incluir o recipiente no cálculo. Aí fica a seu critério. Não precisa ser também essa balança de precisão, tá? Pode ser uma balança de precisão de 1, 2 gramas, tá? O 0,5 grama tá ótimo. Aqui a gente está usando a balança de precisão porque a outra está manutenção. Mas as duas fazem o serviço. Vamos ver isso. Tá ótimo. Então, 1 quilo, tá? De areia. Vai pegar a areia. Evitar de soltar muito alto para não para o material virulento não voar, porque um pouco aqui, ó, uma fumacinha dessa no final dá uma diferença de nem que seja 0,0 alguma coisa aí de porcentagem, tá? Fechar e marcar 1 minuto. Deu 1 minuto, para, tranquilo, certo? Nós teremos lá no material a tabelinha, cadê, Luizão, 1 minuto, certo? Teremos no material a tabelinha, tá? Para que nós possamos preencher. É o que nós vamos fazer daqui a pouco no quadro, nesse próximo momento. Colega doutor, se a prática tiver de dar algo errado, vai ser aqui. Vai ser nesse momento que pode ter algum erro. O que seria esse erro? De acordo com a norma, nós colocamos 1 quilo aqui de areia, 1000 gramas. A hora que eu somar tudo, o ideal é que tenha quanto? 1000 gramas no somatório. Mas infelizmente acontece de ter perca. Ou até ter excesso. Mas o que pode levar a ter perca e ter excesso? Se as peneiras estavam sujas antes de fazer a prática, tinha material preso nelas. Mesmo que seja uma quantidade ínfima, mas tinha. Na hora que você for pegar aqui, peneira por peneira, e coletar o que estava retido em cada uma, pode ser que junto tenha uma sujeirinha que já estava aqui anteriormente. Então isso no final pode passar de 1000 gramas. É normal acontecer. Tá? Da mesma forma que a hora que você for tirar o material aqui e não conseguir tirar tudo. Então pode ficar alguma coisa retida aqui, ou aquela fumacinha, aquela poeirinha que evacuou na hora que a gente estava colocando o material aqui, pode ser que ela vai perder. Ela não vai chegar aqui 1000 gramas no somatório. Ela vai chegar um pouco menos. Mas até quanto que é viável eu fazer essa prática? De acordo com a norma, a diferença da massa inicial com a massa final não pode ultrapassar 0,3%. Ou seja, 0,3 de porcentagem. Tá? 0,3 de porcentagem em 1000 gramas, ou seja, ela não pode ultrapassar 3 gramas. Concorda comigo? 1% de 1000 gramas seria 10 gramas. 0,3%, 3 gramas. Então, a diferença aqui não pode ultrapassar 3 gramas. Ou seja, no final, não pode ter mais que 1.003 gramas e nem menos que 997 gramas. Se acontecer isso,
infelizmente nós temos que começar a prática novamente, tá? Ah, pô, mas deu só uma gramazinha de diferença, não dá para fazer um ajustezinho técnico, não? Aí fica a seu critério, tá? Fica o critério do tutor. Ah, deu uma diferencinha, não, tá arredonda aí, porque o nosso tempo está corrido, arredonda para melhorar aí, dá uma arredondadinha que dá certo, tá? Fica o critério do tutor, tá? Fica o seu critério. Então agora a gente vai pegar aqui, né? E pegar a massa retida de cada uma. Vou anotar aqui. E daqui a pouco a gente vai lá para a tabela e trabalha em cima dos resultados. Meu amigo Luizão vai me ajudar aqui, tá? Ele vai retirando aqui, certo? Balança tarada, tá 0, certo? Uma a uma, tá? E fazendo. Lembrando que a gente vai começar pela de 4,5. A de 4,8, na verdade. Fique à vontade, Luizão. Bom, pessoal, percebam que a balança que nós estamos utilizando aqui é uma balança de precisão de 1/100 de grama. Então, só de eu estar falando perto... Pessoal, peraí que deu uma travada lá, já vai destravar. Só um segundo. Mais de um segundo só. Estou atualizando a tela, tá? Vocês estão até vendo aí o que está acontecendo. Estou atualizando a tela. Essa prática não é usar uma balança com tanta precisão, tá? Você pode usar uma balança com precisão de 0,5 grama. É a ideal, tá? Acho que era aí que tá. Essa balança, não há necessidade de usar uma precisão tão grande, mas não vai dar diferença, porque a gente vai trabalhar simplesmente aqui com a casa do 0,1 de grama, tá? Para ficar mais simples. De preferência, arredondando de 5 em 5 aqui. Então agora nós vamos pesar, tá? De acordo com a ordem, primeira de 4,75. Zero ponto 3 gramas. Agora a de 2,36. 2,4. 3,9, 1,18 ou 1,2. Sessenta e 9,5. Agora a peneira de 0,6 ou 600 microns. Quinhentos e 533,7. Se precisar fazer um arredondamento, joga sempre a mais, nem que seja um pouquinho menos, porque pode ficar retido um pouquinho, tá? Não sei se dá para enxergar aí, tá? Mas fica retido um pouquinho, mesmo que a gente tente lá, fica retido um pouquinho na telinha. Tá?
Peneira de 0,3 ou 300 microns. Ponto 3. 347,3. Última peneirinha. A de 0,15. Ou 150 microns. (38,4). Perceba que essa areia é bem similar à nossa areia de praia, tá? É bonita? É. Mas na construção civil ela não é sadia, tá? Infelizmente ela existe, mas esse tipo de areia mais fino, a gente não usa ela para estrutural, usa mais é para acabamento, reboco. Então, se quiser estar falando para o seu aluno, tá? Sobre a questão de usar areia mais finas, ela é ideal para acabamento, para reboco. Estrutural não é ideal, tá? Ah, mas por quê? Porque ela toma, por ser tão fina, quase da mesma espessura da partícula de concreto, ela toma o lugar de direito do concreto, do cimento. Ou seja, ela toma o lugar de cimento. É a mesma coisa de você colocar, terra, tá? Então, não é sadia. E por último, o nosso material pulvirolento, né? O que ficou no fundo, o que passou por todas as peneiras, tá? Existe peneira mais fina que a 0,15? Existe, tá? Mas isso você normalmente vai fazer em outra prática, que é a determinação do material pulvirolento, tá? Então, a nossa porcentagem que passou por todas as peneiras, 5,8 aproximadamente. Bom, agora vem o mais importante, se a prática ficou legal, tá? Como que a gente vai saber se a prática ficou legal? Somar todos esses valores e ver se a diferença não ultrapassou 0,3% da minha massa inicial, que era 1 quilo. Ou seja, se a diferença não está passando mais que 3 gramas, nem para mais nem para menos, tá? Bom, caros colegas, feita a prática, anotados os dados, hora de vir para a tabela. Fiz uma tabela simplificada, tá? Diferente da tabela que o aluno tem, que ele vai receber, tá? Lembremos que na tabela que ele vai receber, aqui na nossa coluna, não começa no 4,8, começa lá no 76, tá? Da peneira. Lembremos que ele vai ter de fazer 2 práticas, tá? 2 ensaios, uma amostra 1 e a amostra 2, tá? Então aqui, para nós não perdermos tempo, vamos fazer apenas com a amostra, tá? Mas lá com o aluno, o senhor ou a senhora, tá? Vai fazer 2 ensaios. 2 ensaios, certo? E vai gerar 2 massas retidas, ok? A porcentagem retida de cada amostra separadamente, você vai trabalhar com precisão de 0,1%. E da acumulada também, tá? Precisão de 0,1%, ok? De cada amostra. Aí depois, na final, ou seja, na média retida e na média acumulada, onde você vai somar as 2 retidas, dividir por 2, e as 2 acumuladas e também dividir por 2, média aritmética simples, tá? Você vai trabalhar com precisão de 1%. De cada amostra, a gente vai trabalhar com 0,1%. Mas lá na final,
tá? Lá na final, você vai trabalhar com precisão de 1%, ok? E no final lá, chegar 99% pelo menos, tá? Se der 98, 97, faz um ajuste aí para chegar no 100%, tá bom? Nos seus arredondamentos. Como que se calcula a porcentagem retida em cada peneira? Extremamente simples. Lembra que tinha quantos gramas lá no momento? 1.000 gramas, não é? Só que aqui a gente não vai trabalhar mais com 1.000 gramas, a gente trabalhar em cima do real. Lembremos que deu certo, a gente continuou, tá? A fazer a prática, estamos colocando os valores na tabela, por quê? Porque a diferença de 998,9 para 1.000 gramas não chegou a 0,3%, não chegou a 3 gramas, então deu na verdade 1,1 grama, então a prática está legal. Então agora é a hora de pegar esses valores aqui, um por um, dividir pelo total e multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Então, você vai pegar aqui, ó, 0,3, ó, 0,3, dividir por 998,9 e o resultado multiplicar por 100. Isso vai gerar a nossa resposta em porcentagem, tá? Vou fazer aqui, já vou, e você simplesmente confere. Aqui eu fiz as porcentagens retidas, tá? Com aproximação de 2 casas decimais. Para ficar mais claro, a questão dos arredondamentos. Não vamos trabalhar com esses valores. Lá na prática, o aluno, na amostra A e na amostra B, vai trabalhar apenas com uma casa decimal. Então aqui, ó, seria 0. Aqui seria 4, 0,4, tá? Aqui seria 6,9, né? 53,4. Aí depois, lá na final, na média final, ele tem que trabalhar com precisão de 1%. Então a gente vai tentar adequar esses caras aqui para precisão de 1%, para facilitar nossos cálculos, tá? Então, vamos pegar esses valores aqui e vamos modificar eles para precisão de 1%. Então aqui, ó, não assusta não, tá? Aqui a gente vai trabalhar com 0%. Tá? É 0. Aqui fica a seu critério trabalhar com 0 ou 1%. Tá? Eu vou trabalhar com 0. Mas lá na prática você pode usar 1%. Aqui eu vou trabalhar com 7%. Aqui eu vou trabalhar com 53%. Aqui eu vou trabalhar com 35%. Aqui eu vou trabalhar com 4%. E aqui eu vou trabalhar com 1%. Importante agora fazer o somatório e ver se está 99 ou pelo menos 100. Tá? Então, aqui dá até para fazer de cabeça. 35 com 4 e com 1 dá 40. 53 com 7, 60. 60 com 40, um total de 100%. Ficou perfeito, tá? Nossos ajustes ficaram perfeitos. Ah, mas, Fabrício, se eu tirar aqui essa quantidade, não vai dar uma diferença lá na hora de fazer o módulo de finura, o DMC? Não, não vai. Porque o valor é tão ínfimo que, de acordo com a definição do DMC lá, dimensão máxima característica, não vai alterar nada. Vai continuar sendo a mesma coisa. Já a gente chega lá. Agora fazer acumulada. Acumulada é simples. É pegar esses valores aqui e somando. Então, ó, 0, 0 mais 0, 0, 0 com 7, 7, 7 com 53, 60, 60 com 35, 95, 95 com 4, 99, 99 com 1, 100. Pronto, tá aí. Feito. Tá? Então tá aqui nossa tabela preenchida já. Produto final dela. Depois de ter feito as duas massas, as duas porcentagens retidas e acumuladas, feito a média,
Feito o arredondamento de 1%, está aqui. Agora é a hora de trabalhar com esses valores. Aqui, primeiramente, nós vamos trabalhar o seguinte. Dimensão máxima característica, tá? DMC. O que vem a ser esse DMC? Definição. Corresponde à abertura nominal em milímetros da malha da peneira da série normal ou intermediária, na qual o agregado apresenta a porcentagem retida acumulada. Então vamos trabalhar em cima da porcentagem retida acumulada. O resto a gente não precisa preocupar. Vai trabalhar só com essa coluna da retida acumulada, tá? Igual ou imediatamente inferior a 5% da massa. Então, ó. Igual ou imediatamente inferior, ou seja, menor, tá? Que 5% da acumulada. Então vamos lá, vamos olhar acumulado aqui. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui está dando 0. Acumulado aqui já está dando 7. Pode ir até 5%. Então o 7 já estourou, tá? Então o 7 já é maior que 5. Então tem que ser imediatamente inferior a 5%. Imediatamente inferior a 5% é um número menor que 5%. No caso é 0, mesmo que seja 0, não assusta, tá? Então o nosso DMC dessa amostra em si vai ser 2,4, tá? A dimensão máxima característica dessa amostra, dessa areia, tá? É 2,4. Lembrando, se aqui tivesse colocado o valor real, não ia chegar nem 1%. Aqui também não ia chegar nem 1%. Digamos que aqui, ó, tivesse dado 0,3 e aqui ponto, vamos jogar 1, tá? Ó, 1 com 0,3, aqui seria 0,3 e aqui seria 1,3, tá? Ou seja, de qualquer forma, do 7 ia cair automaticamente para anterior, automaticamente menor que 5. 1,3 é menor que 5. Então, de qualquer forma, ia dar o 2,4. Já mostrando que não tem problema você considerar esses dois valendo 0, tá? Detalhe rápido e importante aí. Por que é importante o DMC, moçada? Pelo seguinte, e por que pode ser 0? Porque você tem que garantir que naquele agregado que você vai usar não tenha nada maior do que aquele diâmetro. Para areia, talvez a importância não seja muito fácil de ver, mas para brita é facinho. O espaçamento entre a ferragem de uma viga, entre a ferragem do pilar, os vergalhões, ele é, por norma, igual ao espaçamento mínimo 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. Para quê? Para na hora que você concretar, o agregado não ficar parado. Imagina que eu tenho 2 ferros na horizontal na viga. Os agregados ficam parados, embaixo só passa a nata. Eu segreguei o concreto. Essa viga não tem a resistência que ela deveria ter. Então, quando eu preciso de um concreto de, por exemplo, uma brita 2, um diâmetro de 25, se eu peço brita 2, diâmetro de 25, de 1 polegada, de 25 milímetros, 25,4, o que acontece? Eu não posso ter pedra maior do que isso lá, senão ela não vai passar dentro dos estribos, dentro do espaçamento da ferragem. Se eu estou, o projeto estrutural estou pedindo brita 1, porque na hora que eu separei o espaçamento da ferragem, eu estou contando que o diâmetro máximo que tenha lá seja de 19 milímetros. E por que ele fala, então, 5%? Porque 5% é muito pouco. Se tiver, 5% é o seguinte, trocando em miúdos na linguagem da aula. Ó, se tiver maior do que 19 milímetros, no caso da Britão, é pouquinho. Como mineiro aqui. Se tiver maior, é pouquinho. É isso que quer dizer o DMC, é por isso que é importante o DMC, tá? Desculpa a intromissão, a interrupção aí, vamos seguir. Agora mesmo eu tenho mais uma observação para fazer. Então, dimensão máxima característica dessa amostra é 2,4 milímetros. Agora, módulo de finura. MF. Como que eu calculo o MF?
Bem simples. Faz a somatória da coluna da acumulada e divide por 100. Só isso, tá? Então, seria 0 mais 0 mais 7 mais 60 mais 95 mais 99 mais 100. Então, vamos fazer rapidão aqui. 67 mais 95 mais 99 mais 100. 361 divide por 100, 3,61. Então, nosso modo de finura aqui, tá? 3,61. É interessante. Ó, tem um erro conceitual aí, tá? O professor Fabrício, à época, não percebeu, dando a aula lá, excelente a aula dele, mas passou batido. Conceitualmente, o módulo de finura é igual a somatório dos percentuais retidos acumulados nas peneiras. Então, aonde está o 100%, se vocês olharem, é no fundo. O fundo não entra. Então, a somatória seria até o 99, não somaria o 100. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, vocês estão aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Estamos sim, professor. Não entraria o 100, porque o 100 é o fundo da peneira. O fundo não me diz nada. O fundo pode dizer que tem uma partícula ali de 1 milésimo de milímetro, como uma partícula menor do que a peneira, pouca coisa menor. Então, o fundo não me mede nada. O fundo só me diz que é menor do que a última malha. É só isso. Então, e não existe módulo de finura da areia 3,6. Por exemplo, a areia grossa, o módulo de finura da areia grossa é 2,8. Então, é por isso que deu esse valor 2,6, é porque somou o 100. Na prática, o módulo de finura deveria ser... Deixa ele passar no vídeo aqui, que aí eu olho os valores. Comentar com o aluno. 7 mais 60 mais 95 mais 99, é isso? Deixa eu pegar aqui o Excel. Vou fazer uma conta rápida aqui. É igual a 7 mais 60 mais 95 mais 99, dividido por 100, 2,61. 2,61. Então, é lógico, né? 100 por 100 dá 1. 2,61. Essa é uma areia que está entre a areia média e a areia grossa. Tá? É pela classificação do módulo de finura. Fechou? Então, era só isso. Não entra o fundo, tá? O fundo não entra nos cálculos. Não é por conta de ser 100%, é por conta de ser fundo. Se tivesse dado 100% em uma peneira, aí você somava 100%. Mas como normalmente esse 100% só dá no fundo, normalmente ele não entra. Valeu, obrigado, continuamos a aula. Sobre esse módulo de finura. Falar das areias normativas, aquelas areias que vêm em saco para laboratório, com o mesmo tamanho, todas padronizadas com o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, você compra uma areia normativa de 4,8. Todas as partículas da areia, todos os grãos, elas vão passar em todas as peneiras superiores a 4,8, inclusive a 6 ponto alguma coisa, que me falha na memória aqui, tá? E vai ficar retida na 4,8, nenhuma vai passar para baixo. Ou seja, todos os grãos vão ter o mesmo tamanho. Para que serve essa areia? Simplesmente para teste laboratório, tá? Pode dar um exemplo de um filtro que você quer montar usando areia e cimento só, tá? Aí você monta tipo uma esponja, que ela vai ficar toda esponjosa, porque tudo é do mesmo tamanho, não vai dar encaixe perfeito. Vai ficar muitos espaços vazios. Você pode estar falando que usa para esse tipo de coisa, né? E, por curiosidade, se você jogar ela aqui nessa prática de granulometria, você vai perceber que vai ficar tudo retido na 4,8. Ou seja, na acumulada vai dar 100% e o restante vai dar tudo zero. Aí 100 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, dividido por 100, vai dar 1. Então, o meu MF vai dar 1. O que quer dizer isso? Vamos pensar comigo aqui. O MF,
o mínimo que ele pode dar é 1. Ele não pode dar menos que 1. Senão, não dá 100% da amostra, né? Então, o menor valor que ele pode dar é 1. E os valores maiores depende aqui a nossa diversidade do tamanho do grão, tá? Então, quanto maior for esse MF, maior é a diferença que tem entre o tamanho das partículas, tá? Ou seja, é uma amostra extremamente heterogênea. Se ela for muito homogênea, ela vai chegar próximo de 1. Quanto maior for esse valor, maior é a nossa heterogeneidade da amostra. Isso é interessante falar para o aluno. Fizemos DMC, fizemos modo de finura, agora é hora de classificar o agregado quanto graúdo ou miúdo, né? No caso, de acordo com a BNT, tudo que passa pela malha de 4.8 é considerado miúdo. O que fica retido na 4.8 para cima é considerado graúdo. No nosso caso aqui, se o nosso DMC deu 2.4, ou seja, a maior partícula daquela amostra, né? Isso em termos de porcentagem, a maior partícula significativa, obviamente vai ter um pedacinho de pedra que vai ser maior, mas isso é insignificante, é questão dos zeros aqui, tá? Então, no caso, a nossa maior partícula significativa, que a gente tem que levar em consideração, é uma partícula de 2.4. Então, nesse caso, a gente já sabe que é uma areia, já sabe que é um agregado miúdo, mas em relação ao DMC, também, né, é um agregado miúdo. Bom, para finalizar a prática com o aluno, falta ainda ele classificar essa areia. Se é uma areia fina, muito fina, média ou grossa. Para isso, ele tem que analisar a tabela que está em anexo, que nós falaremos agora. Bom, então aqui está a tabela, para nós analisarmos a finura do nosso agregado miúdo, no caso a areia, né? Coloquei aqui do lado para ajudar a gente o resultado da nossa análise, da nossa prática. Lembremos que vamos usar apenas a porcentagem acumulada para essa análise. E interpretando a nossa tabela que está em anexo aí no roteiro. É interessante chamar a atenção de vocês para essa observação A aqui no rodapé. Então, a observação A está dizendo o seguinte: pode haver uma tolerância de até no máximo 5 unidades por cento em um só dos limites marcados com a letra A. Ou seja, é como se fosse um coringuinha que eu poderia usar apenas uma vez, que me dá a possibilidade de jogar uma tolerância de mais ou menos 5% num desses valores. Exemplo, nesse 10 aqui, ó, que tem a letra A, se eu usar ele, nesse caso aqui, nessa situação, eu posso ter uma amostra que vá de 0 a 5 ou de 0 a 15, que ela poderia estar habilitada nesse intervalo aqui. Só que se eu já usar esse valor aqui, eu não vou poder usar novamente esse coringuinha, né, em outras situações. Isso serve para ajudar a enquadrar melhor uma amostra um pouco irregular numa dessas situações. Senão a gente costuma ficar perdido, porque pode dar certo em várias situações e não dar certo numa ou outra. Aí a gente fica perdido não sabendo qual tipo de agregado miúdo seria. E no caso de britamento, tem essa análise B aqui, ó, que para agregado miúdo resultante de britamento, esse limite pode ser de 80. Então aqui, ó, no caso de 85 aqui, se fosse um agregado de britamento, né, um pó de pedra, por exemplo, um pedrisco, poderia ser aqui 80, né? Aqui onde tem o 90 poderia ser 80 também. Onde tem o 90 aqui poderia ser 80. Poderia usar 80 em todos esses aqui, porque não está falando que tem limite. Mas no nosso caso não é um agregado de resultante de britamento, na verdade é um agregado natural, né? Já encontra na natureza na situação.
natural, então não é resultante de britamento, não é industrializado. Então vamos lá para a nossa análise. Aqui nas nossas peneiras estamos de 4,8 na forma decrescente até 0,15. Então a de 9,5 e 6,3 fica meio que fora de base a gente interpretar por elas. Então a gente pode simplesmente tirar fora, né, essas duas linhas de análise. Bom, vamos começar a analisar a partir da 4,8. Vamos analisar por coluna, tá? Uma por vez, sem pressa para tirar todas as dúvidas. Então, na peneira acumulada, na peneira de 4,8, a acumulada foi 0. Então, nesse caso aqui, ó, ela é aceitável, né? Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui, ó, ela é aceitável de 0,5, então está no intervalo de 0,5, então é aceitável. Também aqui poderia ser de 0 a 10, aqui de 0 a 11 é aceitável, e de 0 a 12 é aceitável em todas, tá? Na de 2,4, deu 0, então, aqui de 0 a 5 é aceitável, de 0 a 15 também é aceitável, de 0 a 25 também é aceitável. Agora, de 5 a 40 já não é, já deixou de ser aceitável, porque é 0, é antes do 5 aqui. Então, no caso aqui, já está fora desse padrão aqui. Então, vamos deixar por enquanto em branco essa aqui. Vamos agora para retida na 1,2, que deu 7. Então, na de 1,2 deu 7. Aqui está dizendo que é de 0 a 10, então está dentro desse intervalo. De 0 a 25 também está dentro desse intervalo 7, né? De 10 a 45 já está fora desse intervalo, apesar de ser muito próximo, 7 ser muito próximo de 10. Então, vamos deixar em branco aqui. E de 30 a 70 também está bem fora, né? 30 passou muito do 7. Então, vamos deixar aqui fora da nossa análise. Agora, vamos para de 0,6, que deu 60%. Então, é de 0,6, 60%. Aqui de 0 a 20, 60 não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 21 a 40 também não está dentro desse intervalo, deixa em branco. De 41 a 65 está dentro desse intervalo, nosso 60. Então, aqui é aceitável. Né? De 66 a 85 também não é aceitável, passou. Né? Então, agora vamos para a análise de 0,3 milímetros, né? O que ficou retido na peneira 0,3 milímetros. Acumulada, deu um valor de 95. Então, vamos lá. Na de 0,3, de 50 a 85. Então, está fora do intervalo. De 60 a 88, também está fora do intervalo. De 70 a 92. Apesar de 92 estar bem próximo de 95, também está fora do intervalo. E de 80 a 85, deu certinho, perdão, de 80 a 95, deu certinho no 95 aqui. Então, está dentro desse intervalo também. E vamos para a nossa última análise agora, a de 0,15, que deu um valor de 99. Então, 0,15 de 85 a 100 está dentro desse intervalo, de 90 a 100 também está dentro desse intervalo, de 90 a 100 também está dentro do intervalo, e de 90 a 100 também está dentro do intervalo. Então, percebam que essa amostra, ela é uma amostra bastante irregular, porque não deu para analisar exatamente em qual das zonas de finura ela se enquadra. Então, agora vamos ter, né, de apelar para essa análise usando a variável A. Né? Uma coisa é certeza. Percebam aqui, ó, que todas aqui, excluindo a zona 4, ficou 2 para serem analisadas. Já no caso, a zona 4 ficou 3 para serem analisadas. Então, aqui já ficou mais difícil de ser uma areia grossa. Ainda está na disputa uma muito fina, fina ou média. Agora grossa, eu acredito que já está fora da nossa análise. Mas vamos deixar aqui por enquanto para a gente preocupar com isso depois. Agora vamos preocupar com o coringuinha, com A, que não está aqui à toa. Né? É justamente para situações como essa. Pode acontecer lá na hora da sua amostra, já resolver de cara em qual que já se enquadra. Uma amostra bem regular.
Mas aqui no nosso caso não deu muito certo. Então, vamos ter de usar, né, esse artifício aqui, da tolerância de mais ou menos 5 para uma delas. Então, vamos no caso aqui dessa 5085 aqui. Se eu usar, aqui o 0,20 não tem como usar, porque não me dá essa abertura. Mas se eu usar de 5085 aqui, eu poderia, no caso aí, ter ou 80 ou até um 90 aqui, usando mais ou menos 5 aqui, no 0,3. Lembrando que 0,3 deu 95%. Então, se eu aumentar 5 aqui, também não vai dar certo, que vai chegar a 90. Então, não vai dar certo aqui. Então, aqui não dá para fazer nada, né? Vamos partir para fina aqui. Eu posso variar de 60 a 88. Se eu usar o coringuinho aqui no A, pode dar 55 até 65. E aqui pode dar 83 até 93. Bom, no nosso caso, 0,3 também. A 0,3 está dando 95. Se eu usar 95 aqui, ó, o 88 não vai dar certo, porque o máximo que ele me permitiria usar esse artifício A, daria um 93. E 95 já passou. Então, também não dá certo usar nem aqui na zona 2 e nem na zona 1. Então, não deu certo usar esse artifício nenhum delas. Agora, vamos para a zona 3. Eu posso usar no 10, no 45, no 70 ou no 92. Bom, vamos primeiro preocupar no 10 e no 45. Lembrando que essa aqui é a de 1.2. 1.2 está dando um valor de 7. Então, se eu usar no 10, o 7 já dá certo. Porque se eu usar o artifício 10, vai variar de 5 a 15. O 7 já enquadraria aqui, certo? Então, poderia dar certo aqui. Então, poderia dar certo aqui. Se eu usasse no 70 a 92, no caso 0,3, 95%, né? 92 aqui, ó. O 95% se enquadraria aqui, porque poderia variar do 92 para mais, daria até 97 e para menos até 87. Então, daria certo aqui também, né? Então, percebam que daria certo em todos aqui se eu usasse o artifício. Ah, mas pode usar apenas uma vez. Tá, tudo bem. Se eu posso usar apenas uma vez, então eu poderia fazer por exclusão. Se eu usasse apenas uma vez, eu usaria no 70 ou usaria aqui no 10, né? Ou seja, de qualquer forma, ficaria apenas uma sem estar classificada. Enquanto a zona 4 ficaria 3 sem estar classificada. A zona 2 ficaria 2 sem estar classificada. E a zona 1 ficaria 2 também sem estar classificada. E a zona 3 ficaria apenas uma sem estar classificada. Então, no caso, essa amostra ficaria mais próxima de uma areia média do que as demais, usando uma amostra bastante regular. Então, nessa análise nossa, né, a gente poderia dizer com mais certeza que ela seria uma areia média. E, inclusive, ela é sim uma areia média, né? Aqui eu peguei uma amostra de uma areia na lata lá, né? No reservatório de areia média. Então, no caso, é classificada como areia média. Agora é a prática do cálculo da granometria da brita, né? Então, de acordo com a brita que você escolher, tá? Você vai usar as peneiras da 50 para baixo, 5 centímetros para baixo, 50 milímetros para baixo, tá? Então aqui, nós vamos trabalhar com a brita mais ou menos média, a gente vai pegar coisa muito grande e vamos trabalhar com a de 5, tá? Centímetros para baixo. Então, qualquer brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, usa-se essas peneiras, da de 50 para baixo, tá? Em relação à quantidade, o ideal é trabalhar com a normativa de 3 quilos. Mas a gente pode trabalhar com 1 quilo, 1,5 kg, fica a seu critério. Aqui, no caso, nós vamos usar 1,5 kg, certo? Vamos lá, meu técnico? Já tem 1,5 kg pesado, tá?
Pessoal, vamos lá. Por respeito aos horários, por respeito ao nosso combinado, eu vou parar esse vídeo aqui na granulometria de materiais finos ou dos agregados miúdos, que foi a areia, nesse caso. Comecei a aula já falando que há outros agregados miúdos, né? E na próxima aula a gente volta fazendo a parte do agregado graúdo, tá certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Pode abrir o microfone e comentar, ou perguntar. Professor, essa aula vai... professor. Desculpa, eu não entendi. Oi? Não entendi? Professor, vai ter chamada? Não, a chamada ela é feita pelo seu acesso. Você acessou o engenheiro Bruno Carvalho, CBR, esse é o nome, Bruno Carvalho, tá tudo certo? Na hora que eu abrir seu usuário aí, vai aparecer lá. Bruno Carvalho Rodrigues, isso mesmo. Tá, então a chamada vai ser feita pelo usuário que estava dentro da sala de aula, tá? Obrigado, muito boa aula, viu? Obrigado, agradeço. Pessoal, eu não lembro de cor que dia que é a nossa próxima aula, mas agradeço vocês pela presença, agradeço pela paciência e obrigado pelas contribuições. Até a próxima, tá? Até a próxima. Está escrito aqui, destacamento bombeiro militar. São Simão, Cristiano Gutierrez, Cristiano Garcês Gualberto. O Cristiano, eu não sei se eu vou lembrar disso lá na hora da chamada. Se eu te der falta, você me chama lá no Tira Dúvidas e fala que você esteve presente, e aí fala que o seu nome de usuário é esse destacamento bombeiro militar. Copia esse nome aí e manda para mim, caso tiver falta, tá? Porque eu vou fazer chamada só lá no meio da semana que vem. Valeu? Professor. Diga. Não, beleza, professor. É porque como eu tô pelo celular aqui, não consegui entrar no meu e-mail institucional para aparecer meu nome aí. Sem problema. Se eu lembrar, eu te dou a presença. Se eu não lembrar, vai ter falta, mas não é problema. Nós já conversamos. É só você me lembrar lá. Professor, eu que entrei pelo nome da companhia aqui. Entrei pelo destacamento. Certo? Pronto. Positivo. Agradeço, professor. Professor, essa aula está gravada? Está gravada. Está gravada. Beleza. Fechou? Fechou. Um abraço para todos. Valeu, professor. Bom final de semana para todo mundo. Um abraço, final de semana. Bom final de semana para todos. Até mais. Valeu, bom final de